Olá pessoal, eu sou o Fernando Nardini e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre os 48 principais prospectos calouros que estão entrando na NFL para o nosso Fantasy Football. Quem são jogadores interessantes, quem de repente não é tanto, quem você está de olho, se você tem escolhas de primeira rodada, quem que vale a pena pegar, quem não vale a pena pegar. Enfim, hoje é o dia para a gente realmente dissecar todo esse draft e ranquear, né? De forma como se fosse um rookie mock draft, né? Como se tivesse as 4 rodadas de 12 times em cada rodada. A gente vai ranqueando primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, para você mais ou menos ter uma ideia também se tá de olho num jogador, se tá de olho em outro jogador, se você vai pegar ele mais cedo, mais tarde, aí fica ao seu critério para realmente ter uma ideia da onde vale a pena mesmo pegar esse jogador ou não. Mas antes de mais nada, antes da gente começar a falar isso, que é o nosso assunto principal do podcast de hoje, falar pra vocês de duas coisinhas. Uma delas, uma notícia muito bacana, que é o quê? O nosso Instagram, o nosso Fantasy Futebolista. Aproveita, segue lá, @Fantasy Futebolista no Instagram. Segue também no Twitter, né, F_Futebolista. Mas no Instagram batemos 9.000 seguidores. Isso me deixa muito feliz mesmo, assim, agradecer mesmo o trabalho. O meu motivo principal é estar aqui para tentar melhorar, aumentar a gama de fãs do futebol americano no Brasil, através do Fantasy Football, que para mim é uma ferramenta excepcional, né? Quem, às vezes, tu já gosta de NFL, mas quer ter um pouquinho a mais, eu acompanho meu time, mas queria acompanhar mais. É uma ferramenta que tu passa a acompanhar, tu passa a conhecer os jogadores. Tem diversos tipos de ligas, né, de pontuações e tudo mais. Então, é muito feliz ver que esse trabalho ele vem sendo recompensado. Então, agradeço todo mundo, a cada um dos 9.000 seguidores que a gente tem lá no nosso Instagram. Tem bem menos, né, no Twitter, mas se você tem Twitter, entra lá, segue lá, que é bem bacana também. De vez em quando eu tô por lá, falo alguma coisa, troco uma ideia, então segue lá também no Twitter. E não deixe de seguir este podcast, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado, né. E a outra notícia, né, além dessa coisa maravilhosa que são os 9.000 fantasy futebolistas, é a questão Tom Brady, né? Vai ou não vai se aposentar? Bom, eu acho que esse realmente será o último ano do nosso Tom Brady, né? O nosso GOAT, nosso Great of All Time, né? O grande jogador, Greatest of All Time, né? Não Great. O grande jogador, né, dessa geração e da história, na minha opinião, né? O Tom Brady é simplesmente um cara fora da curva. Ele assinou um contrato com a Fox Sports americana, 10 anos, 375 milhões de dólares. E isso não ia vazar, né, se não fosse algo muito próximo de estar acontecendo. Então a gente já imagina que esse seja o último ano de Tom Brady em campo, né, jogando. E esperamos que ele termine por cima, né, termine muito bem, termine como ele vem jogando, né. Ele vem jogando em alto nível, mesmo aí com seus 40 e quantos anos? Eu não tenho essa informação aqui, mas eu acho que já tá com 44 anos, então um cara que fez história, vai tá continuando a fazer história e deve, assim que se aposentar, virar comentarista da Fox. A Fox, pra você que não sabe, a Fox ela tem aquele horário de metade do dia no domingo, às 5 horas, 5h25, uma coisa assim. Então a gente vai ouvir aí o Tom Brady por algum tempo. 10 anos a princípio é o contrato, né? Nesse programa aí da Fox, comentando os jogos da nossa NFL. Mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso episódio de hoje, falar sobre os 48 principais prospectos para o Fantasy Football. Então bora lá começar falando sobre os 12 melhores prospectos desse draft de 2022 da NFL, draft de calouros da NFL, draft que fala muito sobre o Fantasy Football e quem são esses jogadores realmente que vale a pena se buscar numa primeira rodada de Fantasy Football, de ligas Dynasty, ligas do tipo Dynasty. Começando, o número 1, a minha primeira escolha geral,
Breece Hall, do New York Jets, jogador de 20 anos, jogou no college em Iowa State e foi escolhido na segunda rodada pelo New York Jets, na posição número 36. Por que eu coloco ele como primeiro, né? Eu já tinha colocado ele como primeiro ainda no pré-draft, né? Na nossa seleção pré-draft, onde a gente imagina um valor dos jogadores, mas ainda não se tem aquele valor final do jogador, porque precisa, claro, que passe primeiro pelo time, pela escolha do time. E o Breece Hall é um cara completo para a NFL, é o cara que já chegava antes do time como o número 1, e já se imaginava que esse número 1 não iria sair dele, e realmente não saiu. Por mais que os Jets tenham um Michael Carter já disponível, já no elenco, eu acredito que a subida, inclusive, da equipe para pegar o Breece Hall seja importante, e por isso ele acabou aí se mantendo na primeira escolha geral. Se ele caísse num time que já tinha um running back titular, vamos supor, de repente a galera não teria a mesma confiança, e nenhum especialista, não só a galera, mas também não teria a confiança de ter ele ainda no primeiro lugar. Então, assim, Breece Hall é a primeira escolha geral. Se você queria ter ele no elenco, sinto muito, mas dificilmente ele não vai sair em primeira escolha geral. Isso falando em ligas do tipo half PPR, um quarterback só, não Superflex. Superflex, eu também acredito que não vá ser outro jogador. Um Kenny Pickett não tem esse valor todo, mesmo em Superflex, para superar o Breece Hall, que é o nosso número 1, nossa primeira escolha geral. Na segunda escolha geral, aqui, claro, aqui a gente está pensando sobre o melhor jogador disponível sem analisar elencos. Se a gente for analisar elenco por elenco, eu às vezes posso ter necessidade de running back, eu posso ter necessidade de wide receiver. Então isso vai variar de elenco para elenco. Mas, imaginando um cenário hipotético onde eu não estou em nenhum elenco, quem seria meu segundo jogador geral? Sem necessidade, claro. Kenneth Walker, terceiro, foi escolhido pelo Seattle Seahawks na escolha de número 41, ele que tem 21 anos, jogou no college por Michigan State. Eu esperava um encaixe um pouquinho melhor do que o encaixe com o Seattle Seahawks. Porém, a gente tem que lembrar que o Seahawks, ele, quando precisou de um jogador para ser seu workhorse, para ser seu jogador de 3 descidas, a gente teve um jogador muito importante na NFL, seja Chris Carson, em jogos onde o Rashad Penny esteve presente. O grande detalhe aqui é a questão do encaixe não ser tão bom, é porque a gente tem um Chris Carson ainda por lá, e também tem um Rashad Penny ainda disponível, ainda inclusive renovou o contrato por mais, se eu não me engano, uma temporada. E isso acaba dificultando um pouquinho o trabalho do calouro. Mas ele chega com saúde, principalmente, que é uma coisa que o Rashad Penny teve problema no início da carreira, e que agora o Chris Carson está tendo. E o Chris Carson pode nem jogar mais na NFL. Ele está com um problema no pescoço, e isso pode tirar ele aí, realmente acabar com a carreira dele. E até o movimento, né, de escolher o Kenneth Walker mostra um pouco disso, né, que ou o time não tem confiança no Rashad Penny, como também pode não ter confiança de que vá ter Chris Carson de volta. Por isso, o Kenneth Walker aqui, por mais que não seja um cara como o Breece Hall, ele está bem longe do Breece Hall. Inclusive aqui mesmo, se seu time precisa de um running back, eu diria que tem que pensar um pouquinho na situação aqui, de valor principalmente, porque o Kenneth Walker não é o Breece Hall. É um cara bem abaixo, um cara que pode sim ter volume, se for o workhorse da equipe, mas a competição, por mais que Michael Carter possa parecer uma competição maior para o Breece Hall, nesse momento, Michael Carter vai ser um jogador de terceira descida, um jogador que vai entrar como um receiving back, que era o que ele era no college, quando ele era inclusive reserva na sua equipe South Carolina, se eu não estou enganado, South Carolina, que ele era reserva do outro jogador, que eu não vou lembrar agora o nome dele. Que beleza. Como é que é o nome do outro rapaz lá? Michael Carter e o Javonte Williams, claro, Javonte Williams, que foi pro Denver Broncos. Me deu um branco geral aqui, mas já tô de volta. Então, o Kenneth Walker, por outro lado, ele chega sim com a possibilidade de ser o workhorse da equipe. Então vamos ver o que acontece aí lá em Seattle, mas eu tenho ele como o número 2 aqui em geral. Na terceira posição, eu tenho o primeiro wide receiver. E aqui tem alguns especialistas que vão para um lado. Eu prefiro ir nesse cara aqui. Eu acho que a possibilidade dele é melhor. Eu acho que ele chega um pouco mais pronto, com menos red flags que o outro jogador que poderia estar aqui nesse momento. Mas eu tenho na minha terceira posição geral
Treylon Burks, wide receiver, escolhido por Tennessee. Ele que tem 22 anos, jogou em Arkansas e foi escolha de número 18 do Tennessee Titans, quando o Tennessee Titans foi atrás aí de um cara para substituir o A.J. Brown, que foi trocado pro meu Philadelphia Eagles. Desculpa o clubismo, mas prefiro bem mais o A.J. Brown, claro que a gente tá pagando muito mais caro por isso, mas falando em Treylon Burks, ele chega para ser o cosplay do A.J. Brown, vamos dizer assim, né? Ele tem a fisicalidade, ele tem características muito parecidas com as do A.J. Brown, e por isso o Tennessee Titans acabou escolhendo esse jogador. Ele é um cara que tem muito volume no elenco para ele chegar, já ser um plug and play e já dar resultado no primeiro ano. Lembrando que o wide receiver não é tão simples como o running back. Running back é muito mais fácil esse encaixe, essa transição college para NFL. O wide receiver leva um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que o Treylon Burks pode ser aqui, para mim, eu tenho inclusive ele como o melhor, estou aqui falando para vocês, o melhor wide receiver desta classe para Fantasy Football. Então, Treylon Burks, número 3. Número 4, quarta escolha geral, Drake London, wide receiver, Atlanta Falcons, escolhido aí na escolha número 8 por Atlanta. Ele que tem 20 anos e jogou na Universidade de USC. É um cara que muitos colocam ele aqui como terceiro geral, eu não vou discordar, mas também não preciso concordar em gênero, número e grau. Eu prefiro o Treylon Burks, para mim é o melhor wide receiver, mas o Drake London para muitos também é o melhor wide receiver. Então é muito mais escolha, é muito mais feeling nesse momento. Tem uma questão também de red flags, inclusive, do Drake London. Tem algumas dúvidas pairando sobre ele. Eu acho o Burks um pouco mais confiável nesse momento do Drake London. Mas falando em volume, o volume que é além no Fantasy Football, falando em volume, o Drake London é o cara que, assim, ele pode ter inclusive mais volume que o próprio Treylon Burks, porque não tem competição. A competição dele é com o tight end Kyle Pitts, porque na posição de wide receiver, quem são os outros caras? Olamide Zaccheaus, de repente. Já o Treylon Burks, a gente sabe que tem o Robert Woods por lá, mas eu não vejo, até pelas situações de cada um, física de um com o outro, não características físicas, né? Eu não entendo isso como uma grande, assim, um grande problema pro Burks. Pro London ele não tem esse problema, mas ele vai ter que lidar com a situação de ele ser um alfa, né? Dele ser o cara dessa posição no Atlanta Falcons, que agora não tem mais Matt Ryan também, e isso pode dificultar um pouquinho. Sou mais Ryan Tannehill do que o Marcus Mariota, então por esse lado eu acho o Treylon Burks um pouquinho acima, mas eu não acho errado quem prefira Drake London, certo? Na quinta escolha geral eu tenho outro wide receiver, né? Essa primeira leva de jogadores da primeira rodada, os 12 melhores, tem muitos wide receivers assim como teve na NFL, e para mim eu tenho aqui o Garrett Wilson na posição número 5 geral, ele que foi escolhido pelo New York Jets na posição número 10, na 10ª escolha geral. Jogador de 21 anos, jogou por Ohio State no college. É um jogador que chega também pronto, assim como os outros jogadores, ele deve já ter muitas possibilidades. New York Jets estava de olho em um wide receiver para realmente ser o wide receiver da franquia, não vê isso no Elijah Moore, vai tentar isso com o Garrett Wilson. Vamos ver como é que vai funcionar esse ataque com o Garrett Wilson, com o Elijah Moore, com o próprio Breece Hall, mas muito vai depender do Zach Wilson, por isso até que eu não tenho o Garrett Wilson, o seu outro Wilson aí, né? Não são familiares, não são, acho que eles não são parentes, né? Pelo menos até onde eu sei não são. Mas aí a família Wilson agora deve ter aí seus stacks nas nossas ligas de fantasy, né? Seu stack quarterback, wide receiver. E nesse caso o Garrett Wilson tem a possibilidade, mas eu prefiro ver primeiro o Zach Wilson trabalhando com o Garrett Wilson, com o Elijah Moore, com o Breece Hall. Eu quero ver isso acontecendo, por isso que eu tenho ele um pouquinho abaixo dos outros, mas em questão de técnica, em questão de qualidade, questão de futuro, de potencial, eu vejo muito potencial também aqui no Garrett Wilson. Seguindo, na 6ª escolha eu tenho o Jameson Williams, que foi escolhido pelo Detroit Lions na escolha número 12, logo depois aí do Garrett Wilson. Ele que tem 21 anos e foi wide receiver lá de Alabama Crimson Tide no college. É um cara que também chega com possibilidade de ser o número 1 na franquia que o escolheu, nos Lions. Tem um quarterback que por mais que a gente dê risada, fale e tudo mais, Jared Goff, é um cara que para fantasy ele não tem dado dificuldades para os seus wide receivers. A gente viu o Cooper Kupp, a gente viu o Robert Woods trabalhando muito bem
com os wide receivers, com o Jared Goff, como wide receivers do Jared Goff. Então, eu não vejo esse um grande problema. Para mim, o maior problema, nesse momento, se chamam as outras armas, né? Se chamam Amon-Ra St. Brown, se chamam DJ Chark, querendo ter mais uma possibilidade de ser um jogador da NFL, né? Tá tendo essa possibilidade. TJ Hawkinson, o próprio Daniel Swift. É um ataque que inspira bastante, mas tem que ver como que isso vai funcionar realmente na prática, como que esses caras vão estar trabalhando aí, como que vai tudo se encaixar. E o Jameson Williams é outro jogador que sim, tem potencial de ser o wide receiver 1, de ser um jogador melhor que o Chark, melhor que o Elijah Moore, mas isso a gente vai ver realmente na prática. A gente tem que ver isso na prática. Sem a prática a gente não vai saber de nada. Outro jogador aqui na 7ª posição, outro wide receiver no caso, esse é um pouco mais polêmico. Christian Watson, um jogador de 23 anos, jogou por North Dakota State e foi draftado pelo Green Bay Packers na posição número 34, segunda rodada, né? Aqui a gente já começa a falar dos wide receivers, possíveis wide receivers 2. Por que eu tenho Christian Watson como na frente dos demais? Pela questão volume, pela questão possibilidade que ele tem em Green Bay. E isso me chama bastante atenção, me brilha aos olhos a possibilidade do Christian Watson ser um wide receiver 1 pela necessidade do time de buscar um wide receiver 1. O Allen Lazard pode se tornar, mas eu não vejo. Muitos comparam o Christian Watson como o novo Marquez Valdes-Scantling da equipe do Green Bay Packers. Mas eu, quero ver primeiro. É uma outra situação, né? A gente tá falando de draft, a gente tá falando em aposta, a gente só vai saber como é que vai funcionar isso lá na frente. Então aqui, se você tem a 7ª escolha geral num draft de calouros em ligas Dynasty, Christian Watson para mim é a melhor escolha disponível. Prefiro ele a outros wide receivers que devem ser wide receivers 2 em suas equipes ou outros running backs com diversas aí bandeirinhas vermelhas sobre eles. Christian Watson. A única questão é essa questão dele ser muito próximo de um Marquez Valdes-Scantling. E aí talvez ele não te dê aquela consistência no fantasy, mas para mim é o 7º melhor jogador disponível. O 8º melhor jogador disponível se chama Chris Olave, wide receiver, escolhido pelo New Orleans Saints na primeira rodada, posição número 11, né? Foi escolhido inclusive antes aí do Jameson Williams escolhido por Detroit. New Orleans gastou muito capital de draft para conseguir essa escolha, para conseguir esse jogador de 21 anos, que também era wide receiver de Ohio State. Para mim, não é... Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o podcast sabe que ele pra mim era o queridinho, é o cara que eu mais gosto desse grupo de wide receivers, mas eu sabia que o potencial dele podia ser um pouquinho mais baixo dos demais, e eu olho ele como um excelente wide receiver 2 para uma equipe, para uma franquia da NFL. E é exatamente isso que parece que ele vai ser lá em New Orleans, né? Se o Michael Thomas jogar, que a gente espera que jogue, mas que a gente tem muitas dúvidas em cima disso, o Chris Olave vai ser o número 2 e vai ter um James Winston como quarterback, que eu não vejo problema nenhum também. Mesma situação do Jared Goff, é um cara que, se ele for aquele malucão que ele foi lá no Tampa Bay, ele vai ser um cara que vai estender bem a bola, estender o campo, passar muita bola, sem tanto medo como outros wide receivers que preferem ser mais contidos. Por isso o Chris Olave aqui na 8ª escolha geral eu acho bem interessante, bem bacana, já que se você está nessa posição, você é um cara que foi muito bem na temporada passada. Muito bem, não, porque você estaria na última escolha, na posição número 12, numa liga de 12 times. Mas você pelo menos classificou para os playoffs ou muito próximo disso. Então, o Chris Olave, para mim, aqui, precisando de wide receiver, mas tendo em vista que ele não é um wide receiver 1 no seu elenco, você pode ir sem medo nenhum. 9º jogador, aqui eu vou trocar. Vou parar de ir para wide receiver, eu vou em running back. Running back James Cook, 22 anos, jogou por Georgia e foi escolhido por Buffalo na posição número 63. A gente, nós especialistas de fantasy football estávamos de olho em quem iria escolher o nosso querido Breece Hall. E quem que era a principal, o time que estava mais necessitado no momento, que podia dar um retorno melhor pela situação, pela competitividade, por tudo mais, era o Buffalo Bills. E Breece Hall passou, Kenneth Walker passou, e o próximo cara aqui seria o Isaiah Spiller, na minha opinião, um cara interessante,
que acabou caindo lá para a segunda rodada, depois de cair num fit complicado, que foi o Los Angeles Chargers, que já tem um cara sólido na posição, que é o Austin Ekeler. E aqui para mim, na nona escolha geral, um cara que foi escolhido pelo Buffalo Bills, James Cook, que não tem assim uma característica de running back número 1. Não é um cara que de repente vai estar ali disponível em 3 descidas, né? Ele que é irmão do Dalvin Cook, vai se juntar ao Zach Moss e ao Devin Singletary nesse comitê, e eu acredito sim que vá rodar um comitê. Mas a possibilidade, né? Essa brecha aberta, esse volume que pode estar disponível pro running back, para um cara que se destaque, mesmo o Buffalo Bills não sendo um time que lança muito a bola, se tiver um cara que receba bem, saindo do backfield, e um cara que possa também ganhar jardas corridas, e ele conseguir se encaixar, conseguir mostrar isso, ganhar um pouco mais de massa, não ser um cara tão esguio para a posição, ele pode ser tão pequeno, ele pode sim aí ser um running back 1, e aí sim dá retorno que a gente espera no fantasy, mas a classe é mais ou menos complicada, né? Eu diria que o wide receiver é uma classe fenomenal, mas running back tirando Breece Hall já começa a complicar um pouco mais. Tight end nem se fala, e quarterback também não. Seguindo, a gente tem aqui na 10ª posição Sky Moore, jogador que foi escolhido pelo Kansas City Chiefs na posição número 54, 21 anos, jogou no college por Western Michigan. É um cara que muitos estão ali comparando com o Tyreek Hill, porque ele saiu e que ele vai ser o novo Tyreek Hill. Mas tem que lembrar uma coisa, por que pra mim ele tá só na 10ª escolha? Tem gente que tem mais na frente. Por que ele tá na 10ª escolha pra mim? Porque existem outros wide receivers por lá, como o Juju Smith-Schuster, como o Marquez Valdes-Scantling, que recebeu um contrato bom por lá. Tem mais o McCall Harman. Então, vai ter disputa, não vai ser tão simples assim como muita gente espera. Eu vejo potencial, eu vejo sim potencial dele de ser um wide receiver 1, mas ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que remar para chegar numa posição de wide receiver 1 na equipe. Mas muito chama atenção Patrick Mahomes, tá lá, tal. Eu vejo muito como esse hype todo em cima do Patrick Mahomes, entendo ele, mas o principal recebedor nesse ano vai ser o Travis Kelce, tight end. Os outros vão ter que brigar para ter alvos e vão ter que se mostrar isso. Eu vejo a situação do Sky Moore parecida com o Clyde Edwards-Helaire no ano passado, né? Todo aquele hype, no ano retrasado, desculpa, né? Foi no outro ano. Todo aquele hype no Helaire, foi escolhido na final da primeira rodada, ok, subiu nos rankings, disparou, um cara que ninguém tava dando muita bola, disparou, mas na NFL não foi tão assim, então a gente tem que confiar um pouco nessa questão de, por mais que um cara seja talentoso e tudo mais, o pré e o pós-draft tem uma relação, e eu vejo o hype do Sky Moore muito alto, só porque ele, porque ele caiu num dos melhores ataques, ok, mas eu acho que tem outros jogadores mais importantes antes dele, por isso eu tenho ele só na 10ª escolha. Na 11ª eu tenho outro cara, outro wide receiver, se chama George Pickens, escolhido pelo Pittsburgh Steelers, na posição número 52, escolhido antes do Sky Moore, inclusive. Ele que tem 21 anos e jogou em Georgia, um cara muito polêmico, com diversas bandeiras vermelhas, diversas red flags, mas um cara que, se bem lapidado e caiu numa franquia excepcional, ele pode se tornar um bom wide receiver. Ele vem para ser um cara que, caso haja problemas aí com extensões com Deontay Johnson, com extensões para o Chase Claypool no futuro, ele possa ser um cara que, se bem lapidado, pode dar resultado e pode ser um bom wide receiver na liga se manter a cabeça no lugar. O grande detalhe é manter a cabeça no lugar. E isso, ele caiu para mim no melhor time disponível, por isso eu tenho ele na primeira rodada, por isso eu tenho ele na posição número 11 geral, porque eu vejo potencial futuro, mas é a médio, longo prazo. Não estamos falando aqui de curto prazo, de plug and play, um cara que vai sair detonando na liga. Eu acho que vai ter um pouco tempo, até porque não tem mais Big Ben por lá. Tem um cara chamado Kenny Pickett, que deve ser o titular, e se não for é o Mitchell Trubisky. Jogadores que ainda vão ter que provar que são bons quarterbacks para os seus wide receivers, né? E para fechar a nossa posição número 12, né, nossa 12ª escolha geral, a gente tem o running back Dameon Pierce. Ele que foi escolhido por Houston na escolha de número 107, terceira rodada. O Houston Texans escolheu esse jogador de 22 anos que atuou por Flórida no college. Por que eu tenho ele aqui, né, nessa posição, numa primeira rodada, né, num potencial primeira rodada, 12ª escolha geral? Porque eu vejo realmente potencial nele de ser um running back número 1, de ser um workhorse. Eu falava do Isaiah Spiller em Houston, um fit bom para ele, antes no pré-draft. E o Dameon Pierce também é um cara que
pode chegar nesse potencial que eu via no Spiller aqui. Por isso que eu subi o Damian Pierce. Então, o James Cook tem um pouquinho na frente pela questão teto. Eu acho o teto do James Cook maior, mas eu acho o piso do Damian Pierce maior. Eu acho que o Damian Pierce sim pode ser um cara que já pode dar retorno nessa temporada, porque ele não vai ter muito cara para brigar por lá, né? A gente vai ter quem lá? A gente tem o Marlon Mack, a gente tem o Rex Burkhead. Então são jogadores que não inspiram tanta briga com um jogador novato, calouro que tá chegando e quer meter o pé na porta, quer chegar arrasando na liga e quer dar resultado. Por isso, para mim, eu tenho o Damian Pierce aqui nessa 12ª escolha geral, fechando uma primeira rodada do draft de calouros da NFL. Iniciando a segunda rodada, né, nossa segunda rodada de draft de calouros, eu tenho um wide receiver, ele se chama Jahan Dotson, escolhido por Washington Football Team, ele que tem 22 anos, escolhido, veio da Universidade de Penn State, né, ele foi escolhido na posição número 16 pelo Washington Commanders, eu falei Washington Football Team? Agora eu não lembro. Mas enfim, ele que foi a escolha de número 16, né? Saiu inclusive antes do Treylon Burks. Se falava em Chris Olave por lá, para ser o alvo do Carson Wentz, que agora tá por lá. Mas veio o Jahan Dotson, é um cara interessantíssimo. Mas aqui ele caiu muito pelo fit. Eu tinha ele para draft, inclusive antes, na primeira rodada. Mas na segunda rodada não tem muito como escapar, né? Eu tenho que ir nele aqui, porque eu não vejo muito futuro no jogador com o Carson Wentz. Por mais que o Carson Wentz não seja um grande problema para os seus wide receivers, mas o meu medo é futuro, é quanto que isso vai durar por lá. O Jahan Dotson, sim, é uma possibilidade de ser escolhido ainda na primeira rodada, dependendo da sua necessidade de elenco, mas eu tenho ele aqui na minha primeira escolha da segunda rodada. Seguindo, temos outro running back escolhido por Tampa Bay, Rachaad White, 23 anos, jogou em Arizona State, ele foi escolhido na posição número 91 por Tampa Bay. É um cara que até se tinha um pouco de hype, é um cara recebedor, é um cara para ser um cara de terceira descida. Então, por isso eu tenho aquele na segunda rodada, por uma questão técnica, eu acho um jogador interessante, mas eu acho um fit bem complicado. Por mais que a gente saiba que ele será um running back número 2. Ele não entra na NFL para ser um cara de 3 descidas. Isso você tem que ter bem claro antes de escolher um running back aqui, como o Rachaad White, de repente escolher um outro mais à frente que tem mais possibilidades até num futuro próximo. A grande detalhe é o quê? Rachaad White, se ele for o segundo running back do elenco, caso aconteça alguma coisa do Fournette, ele pode sim chegar e ser o principal alvo desse jogo corrido, mas vai precisar de algo aconteça com o Fournette. Seguindo, tem um wide receiver, David Bell, ele que foi escolhido por Cleveland, jogador de 21 anos, jogou em Purdue, escolhido na posição número 99 pelos Browns, chega para ser aí, para brigar nesse elenco, né? Um elenco que agora com Deshaun Watson, tem a Mari Cooper, ele chega para ser um cara interessante. É outro nome aqui de segunda rodada. Eu digo, a classe de wide receivers nesse ano é bem interessante mesmo, porque a gente tem mais um wide receiver aqui que tem possibilidade de no futuro se tornar um wide receiver 1. Ele tem características que colocam ele, claro, tem que ser refinado, né? Tem que ser lapidado pela equipe dos Browns, que não tem assim um grande histórico, mas quem sabe aí com um novo quarterback, com novas coisas, pode ser que a coisa fique bem interessante para David Bell. Na sequência, eu tenho o John Metch, terceiro wide receiver, escolhido por Houston, jogador de 21 anos, que jogou em Alabama no college, escolhido na segunda rodada, escolhido na posição número 44 pelos Texans. Chega também com uma possibilidade de médio e longo prazo se tornar o wide receiver 1 da equipe. Ele tem alguns probleminhas aí com saúde, por isso inclusive que ele caiu, porque ele é um ótimo recebedor, é um cara assim, tem uma possibilidade de médio e longo prazo para lá de interessante. Se você está precisando de wide receiver, mas não para agora, para futuro, ele é um cara que pode sim ser um alvo interessante aí para você e para o seu elenco. Na sequência, posição número 5 da segunda rodada, eu tenho um running back que me chama muito a atenção, que é o Tyler Allgeier. Ele foi escolhido pelo Atlanta Falcons, né, jogador de 22 anos, atuou por BYU, escolhido na posição número 151, um pouquinho abaixo, mas aqui a gente tem que pensar no volume. E o volume, mais uma vez, volume é a lei. E isso ele pode ter sim no Atlanta Falcons. A gente já viu o running back se dar bem mesmo com equipes ruins. Isso não é uma grande... É claro que aquela máxima de se o ataque vai bem, se a defesa do time é boa e consegue segurar, se o ataque é bom, o running back vai ter muitos toques na bola durante o jogo,
vai. Mas isso não impede de um jogador também que seja o melhor disponível ali, o cara para jogar em 2 pelo menos descidas, mesmo num time ruim, que ele não tenha pontos, que ele não marque um touchdown aqui e ali, porque hoje a competição dele praticamente é com o Cordarrelle Patterson aqui. E a gente tem um cara novo chegando na liga querendo mostrar que valeu a pena ser escolhido. Então para mim o Tyler Allgeier é um running back que, se você quiser escolher inclusive no início da segunda rodada, dependendo da sua necessidade, eu acho muito válido. Na sexta escolha da segunda rodada eu tenho o wide receiver Alec Pierce, escolhido pelo Indianapolis Colts, jogador de 22 anos, atuou em Cincinnati, jogou lá com Desmond Ridder, ele que foi escolhido aí na posição número 53, segunda rodada, pelos Colts, e chega para ser o wide receiver 2 aí do Matt Ryan, lá em Indianapolis, ser o wide receiver 2 do nosso querido... Ai, meu Deus do céu. Quando dá branco, our lads, Colts... Michael Pittman. Eu tava com ele na cabeça, eu comecei a falar em Colts, Matt Ryan e esqueci do Pittman. O Pittman é o wide receiver número 1, sem sombra de dúvidas, mas o Pierce tem algumas... É um cara interessantíssimo aqui, né? Foi o número 1 no pulo, né? No vertical jump, no combine. Então é um cara que tem aí uma possibilidade grande de se tornar um jogador interessante, mas com, na minha visão hoje, teto para o wide receiver número 2, é assim que ele foi escolhido. Na sequência tem o nosso querido Isaiah Spiller, na 7ª escolha da segunda rodada. Isaiah Spiller foi escolhido pelos Chargers, tem apenas 20 anos, jogou por Texas A&M e foi escolhido na posição número 123. Ele caiu bastante no draft, inclusive, mas é um jogador que tem possibilidades de futuro, né? Pensando em longo prazo, quem sabe, né? A gente vê que os Chargers não têm confiança no seu running back número 2, no seu backup, nem no Justin Jackson, que não é mais um cara novo, e também não tem no... outro rapaz lá. Quando eu começo a falar muitos nomes, e aí eu começo a esquecer do nome dos cabecinha lá dos times, né? Vamos ver aqui. No Our Lads. Sempre que você quiser, tá? Our Lads. OurLads.com. Coloca o nome do time. Eu coloco Our Lads e o nome do time no Google, já cai ali a primeira escolha. Tu consegue abrir e ver o elenco de todos os elencos da NFL. É muito bom, tu consegue ver quem são os titulares, quem são as reservas, na teoria, é claro. O Joshua Kelly, tem o Larry Roundtree, terceiro também por lá. São jogadores que, pra mim, o Isaiah Spiller pode sim se tornar o backup, e a gente sabe que o Austin Ekeler já teve problemas na carreira em se manter saudável, quem sabe. Essa é a única possibilidade do Spiller, por isso que ele vem caindo e caiu aqui pra número 7 da segunda rodada pra mim. Mas eu vejo um futuro... eu vejo ele com possibilidades técnicas de ter aí ter mais competitividade em cima dos outros jogadores, em cima dessas outras opções do elenco. Agora eu vou ter o primeiro quarterback na 8ª escolha da segunda rodada. Eu tenho o Kenny Pickett, escolhido por Pittsburgh, jogador de 23 anos, atuou inclusive na Universidade de Pittsburgh. Ele que foi escolha aí na primeira rodada, posição número 20, pelo Mike Tomlin. Cara, assim... Eu não vejo um outro quarterback melhor que ele nesse momento. Se o Malik Willis tivesse caído num fit melhor, que ele fosse de repente já utilizado agora, ok. O Kenny Pickett pra mim é o único jogador que eu tenho quase certeza que vai começar na primeira semana como titular. Ele tem tudo pra isso. Eu acho que ele pode ser um quarterback melhor que o Mitchell Trubisky. Foi escolhido no primeiro round, então foi escolhido para ser o titular. Pode ser que o Trubisky comece, mas logo o barco começa a afundar, vai o Kenny Pickett. Então pra mim, se você tá precisando de quarterback e quer pelo menos ter alguém que jogue, pelo menos ser seu reserva, pode ser o Kenny Pickett, mas não espere muita coisa, né? A gente viu um Trevor Lawrence no ano passado, por mais que tenha caído num time pior, com toda aquela confusão, Bormeyer e tudo mais, mas é um cara que tem um potencial gigantesco e que não traduziu isso em números no nosso Fantasy Football. Na sequência eu tenho o wide receiver Jalen Tolbert, inclusive escolhido por Dallas Cowboys na posição número 23, jogou em South Alabama, ele que... posição número 23 não, ele tem 23 anos, ele foi escolhido na posição número 88. É um cara que tem potencial, mas ele chega para ser um terceiro wide receiver no elenco do Dak Prescott, né? Ele vai ficar atrás do CeeDee Lamb e também atrás do Michael Gallup. Porém, a gente tem uma questão física do Michael Gallup, que pode ser que ele não esteja disponível, inclusive na primeira semana da temporada regular, já está se falando isso. Então ele deve perder todo o training camp, pode ser uma possibilidade do Tolbert mostrar trabalho no training camp
e tentar agarrar aí a posição de wide receiver número 2, que é do Gallup. Mas eu acho bem difícil. Eu gosto do Lamb, eu gosto do Gallup. E acho que, pelo menos por um tempo, o Tolbert vai ter que se contentar ali com ser o Cedric Wilson da vida, com ser o que o Michael Gallup foi no passado, que não é ruim, mas não é uma relevância, não é aí uma consistência para um jogador wide receiver como o Tolbert. Depois, na 10ª escolha, a gente tem o Trey McBride, tight end, primeiro tight end saindo. Para mim, assim, é o mais confiável de todos os tight ends. Se você quer realmente sair com um tight end, eu não indico. Ele que foi escolhido pelo Arizona Cardinals, tem 22 anos, jogou por Colorado State e foi escolhido na posição número 55 pelos Cardinals. Segunda rodada aí dos Cardinals. É um cara que chega para aprender com o Zach Ertz. Eu vejo o Zach Ertz titular nesse ano sem sombra de dúvidas, podendo uma ou outra jogada ter o Trey McBride, mas eu vejo o volume no Ertz e pode ser que no ano que vem também o volume seja do Ertz, porque o Ertz assinou um contrato de 3 temporadas, o que complica o fit do Trey McBride, que já é complicada a posição de tight end. Aí ele cai num time que precisaria de tight end até o ano passado, só que agora resolveu o problema com o Zach Ertz. Então, eu vejo muito a situação do McBride parecida com o Dallas Goedert quando foi escolhido lá nos Eagles, que ele demorou a engrenar isso, que o Goedert é a escolha de primeira rodada. O McBride tem sim a possibilidade, para mim é o melhor tight end da classe, por isso que ele está aqui na segunda rodada. Mas eu não vejo uma... Se você está precisando de tight end, busca via troca. Não espera um calouro que vai resolver seus problemas nessa temporada. Na posição número 11 da segunda rodada tem o wide receiver Wan'Dale Robinson, escolhido pelo New York Giants. Tem 21 anos, jogou na Universidade de Kentucky e foi escolhida na segunda rodada, posição número 43 overall pelos Giants. Foi escolhido alto um jogador. Vai ser mais uma opção de recebedor aí por Daniel Jones. E é um elenco complicado, né? A gente tem por lá Kenny Golladay, a gente tem por lá Darius Slayton, a gente tem o Kadarius Toney, que pelo jeito não gosta de treinar, né? Não apareceu para treinar umas semanas atrás. A gente tem também o... Vai me fugir de novo o nome desse cara. Eu lembrei, semana passada eu tava falando com vocês aqui, me fugiu o nome do cabecinha lá, outro cabecinha. Our Lads, agora eu vou olhar, né? Our Lads Giants, que não tem tanta relevância aqui. Aí eu tava no final de semana, veio o nome do cara na cabeça. Eu disse, olha, agora eu não vou esquecer mais. O que aconteceu? Eu fui querer falar, fui chegar nele e não chegou. É o nosso querido Sterling Shepard. Ele tá sumindo da minha memória, Sterling Shepard, porque eu não considero ele mais um jogador de fantasy, então ele some. Ele, pela escolha alta, eu vejo uma possibilidade do Robinson brigar. Mas eu não vejo uma possibilidade alta dele se tornar um cara relevante já nessa temporada. Então, assim, cuidado. Tome cuidado. A gente tá falando de final de segunda rodada. Aqui a gente já tá na fase da aposta, né? Então, fique tranquilo se você quer escolher ele. Meu grande detalhe se quer apostar, pelo menos aposta num time que tem um quarterback melhor, não no Daniel Jones. E para fechar a segunda rodada eu tenho o Zamir White, running back, escolhido pelo Las Vegas Raiders, 22 anos, jogou em Georgia no college e foi escolhido número 122 dos Raiders. Ele chega para ser backup pro Josh Jacobs, né? Simplesmente isso. Zamir White, pré-draft, já tinha uma situação que o colocava como um running back batedor, né? Aquele cara parrudo, aquele cara que vai, de repente, ter touchdowns, mas não se esperava muito volume. E caindo num time que já não vai ter a possibilidade de pelo menos tentar utilizar ele como um workhorse, porque isso vai ficar a cargo do Josh Jacobs. Eu não vejo um fit muito ideal aqui, eu vejo como uma aposta se você quer ter um running back no elenco, sair os melhores, ok, mas aqui eu já vejo possibilidade assim muito parecida com o Rashad White, o outro White aí dessa lista de segunda rodada, que ele só vai ter oportunidade realmente se o titular se machucar, senão ele vai ser um cara de complemento no elenco nesse caso, no elenco dos Raiders. Partindo para a terceira rodada do nosso draft aí, escolhendo os 48 melhores prospectos de fantasy football, os 48 melhores calouros dessa temporada, a gente tem outro quarterback para começar a primeira escolha da terceira rodada. Malik Willis, escolhido pelo Tennessee Titans, jogador de 22 anos, jogou em Liberty no college e foi escolha de número 86 do Tennessee Titans, a escolha de terceira rodada. O grande detalhe é que o fit não é ruim. O problema é que tem um cara chamado Ryan Tannehill na equipe
E ele tem um contrato que, se você for olhar, ele é um contrato bem interessante para ele, né? É um contrato que, pelo menos por mais 2 temporadas, acredito que não vai ser mexido nessa posição na equipe de Tennessee. Então, ok, pode ser que haja uma pressão por parte da torcida, mídia e tudo mais, caso o Ryan Tannehill não dê resultados, mas eu vejo o Malik Willis aqui como um cara para se pensar daqui a lá em 2024 só. Então, eu tenho tranquilidade em liga Superflex e tal, posso escolher ele antes? Pode, mas pensando assim, tu não vai escolher um jogador para tão longe, né, e que o time ainda precisa adaptar o jogo pro Malik Willis, né. Eu prefiro ele nos Titans do que nos Steelers, pela questão time e estilo de jogo, mas o grande detalhe é que enquanto tiver o Ryan Tannehill por lá, ele vai ser um mero backup e vai estar aprendendo no caso. Na sequência, eu tenho o running back Brian Robinson Jr. na segunda posição da 3ª rodada, escolhido pelo Washington Commanders. 23 anos, jogou em Alabama e foi escolha número 98. Eu tenho ele alto aqui, muito por uma situação de entender que ele é um jogador que sim, tem capacidades atléticas interessantes, pode se dar bem aí em uma equipe da NFL, mas o fit é terrível, né? Ele cai com Antonio Gibson, ele cai com J.D. McKissic, mas eu vejo uma possibilidade com a lesão de alguém como o Antonio Gibson, que já se machucou no passado, dele ser o running back número 1 da equipe. É basicamente isso, eu acho que ele tem capacidade para isso. Por isso que eu tenho ele aqui na início da 3ª rodada. 3ª rodada é tiro no escuro. Na 4ª rodada é tiro no escuro e tem que cuidar se não ricocheteia e volta em Tito, cai duro no chão. É basicamente isso, né? Não tem muito o que fazer. Então, para mim, 3ª rodada para um running back é aposta. E se você está precisando apostar em algum running back, eu diria que o Brian Robinson é um cara que pode sim dar frutos, mas mais adiante e necessitado de alguma situação aí fora do comum. Na sequência, 3ª escolha, eu tenho o Desmond Ridder, quarterback escolhido pelo Atlanta Falcons, 22 anos, jogou em Cincinnati no college, escolha número 74 pelos Falcons, escolhido à frente, inclusive do Malik Willis, e ele chega para aprender no primeiro momento com o Marcus Mariota, muito provavelmente. Essa escolha só na 3ª rodada me assusta, porque é um time que não queria ir atrás de um quarterback, por mais que necessitasse, parece querer realmente tancar nessa temporada, escolher um wide receiver cedo, deixou para escolher quarterback quando realmente ficou barato, né, na 3ª rodada. Mas eu vejo o Desmond Ridder com um pouco de possibilidade aqui, porque eu não vejo o Marcus Mariota sendo um cara que vá ficar aí, de repente, jogando toda a temporada. Eu vejo o Desmond Ridder podendo entrar durante a temporada, aprendendo um pouco mais, claro, o jogo, e é um cara que tem muita gente. Essa classe de quarterbacks é bem interessante no sentido de quem é o grande cara, né? E no ano passado a gente viu um Mac Jones que para muitos era o patinho feio, se tornar um grande quarterback na NFL, se tornar um titular e conseguir levar o time adiante, né? Cara, não dá para se duvidar de nada, só realmente vendo em campo o que vai acontecer. Mas para fantasy eu tenho ele aqui na 3ª rodada. Na sequência eu tenho um cara interessantíssimo aqui. Romeo Doubs, wide receiver, jogou em Nevada, tem 22 anos, escolhido na posição número 132 pelo Green Bay Packers. É muito pelo fato do volume, né? A possibilidade que um jogador tem de estar com Aaron Rodgers, de jogar num time que está precisando de wide receiver e que vai ter uma disputa bem interessante. O preferido é o Christian Watson, mas eu vejo ainda mesmo com o Christian Watson possibilidades aqui nesse elenco. Tem o Amari Rodgers por lá, Allen Lazard, mas o Romeo Doubs, por mais que seja um cara desconhecido, aposta. Por que não? 3ª rodada. Wide receiver na posição número 5 também com o Tyquan Thornton, o jogador mais rápido do combine com 4.28 segundos. Isso é rápido pra caramba no tiro de 40 jardas. Ele foi escolhido pelo New England Patriots, tem 21 anos, jogou em Baylor e foi escolhido número 50, por muitos considerado um reach aí do Bill Belichick. Eu também vejo um reach, porque eu vejo um jogador com diversos problemas técnicos para resolver. Não é nada impossível, mas se ele não conseguiu resolver isso no college, ele vai ter que, assim, suar sangue para resolver isso na NFL. É um cara rápido, é um cara que vai esticar o campo pros Patriots,
mas eu acho que os Patriots mereciam um wide receiver um pouco mais qualificado. Pode ser que chegue alguém via agente livre, ainda temos jogadores como Odell Beckham Jr., como Jarvis Landry disponível, Julio Jones, mas essa escolha alta faz com que o Tyquan Thornton pule de um pré-draft de 4ª rodada para 3ª e valha aqui a aposta. Basicamente isso. Posição número 6, 3.06, eu tenho o tight end Jelani Woods, 23 anos, escolhido pelo Indianapolis Colts, jogou em Virginia no college, escolhido na posição overall número 73. É uma posição interessante, 3ª rodada. Muitos caras têm uma expectativa nele, é um cara rápido, explosivo, pode sim se tornar o titular. Eu acho o fit muito bom, muito interessante aqui pro Jelani Woods. Resta saber como é que vai ser essa transição. Lembrando que tight end é uma das piores posições para se fazer transição para a NFL. São muitas coisas ali que os caras não chegam tão prontos como outras posições, né? Como chega um running back, chega menos pronto que um wide receiver. Não, você não vai achar caras como Kyle Pitts todo ano. Tira isso da cabeça. Nos últimos 10 anos, isso aí, levantamento feito lá pelo Rui Maurício do Brasil Fantasy Football. Inclusive retuitei isso lá no Twitter. Tem que ir lá olhar, é muito bacana. Ele separou os jogadores nos últimos 10 anos, os calouros escolhidos nos últimos 10 anos que terminaram entre os 10 melhores de sua posição. E a gente tem nos últimos 10 anos apenas 2 tight ends, que foi o Kyle Pitts no ano passado e também o Evan Ingram, que jogava nos Giants, escolhido por Giants, lá alguns 4, 5 anos atrás, 4 anos se não me engano. 4 ou 5 anos atrás. Então é muito complicada a posição de tight end. Por mais que tenha uma necessidade. Pode ser escolhido o Jelani Woods na segunda, se você quer apostar. Não vejo mal nisso. Final da 2ª rodada, principalmente, não vejo nenhum problema quanto a isso. Mas ninguém na posição de tight end me chama tanta a atenção. E a longo prazo eu ainda prefiro o Trey McBride. Acho um pouquinho mais pronto. Mas por ser um tight end recebedor, o Jelani Woods está aqui como o 2º melhor tight end na minha lista. Na posição número 7 da 3ª rodada, eu tenho o quarterback Matt Corral, escolhido pelo Carolina Panthers, tem 23 anos, jogou em Ole Miss no college, foi escolha número 94 pelos Panthers. Para mim é outro jogador que eu não duvidaria de ser o titular na semana 1, mas eu acho bem difícil. Eu acho que é o 2º jogador que vai ter oportunidade desse grupo de quarterbacks na liga, na NFL, porque o Sam Darnold, ele pode até começar jogando, ele começou jogando bem na temporada passada. Pro Fantasy ele foi fenomenal, inclusive, lá nos Panthers. Mas ele acabou depois regredindo, não teve mais aquela pegada que ele estava tendo, o time não começou mais a funcionar, o ataque começou a quebrar. E por isso o Matt Corral é um cara que muita gente tem ele como um cara pronto, acabou caindo bastante aqui, né, posição número 94 apenas. Mas é um cara que pode sim ter oportunidade antes que o Willis, antes que o Reader. Resta saber se essa oportunidade vai se sagrar se ele vai conseguir se manter na NFL, se ele vai conseguir se ele tem capacidade de ser um quarterback titular na NFL. Eu tenho aqui na 7ª posição da 3ª rodada. 8ª posição eu tenho um wide receiver, Khalil Shakir, escolhido pelos Bills. Tem 22 anos, jogou em Boise State, foi a escolha número 148 dos Bills nesse draft 2022. É um cara que chega num elenco que por mais que tenha se falado que poderia ter um wide receiver vindo via draft, assim como poderia ter um Breece Hall lá, né? Mas ele não chega para assustar ninguém, né? A gente tem Stephon Diggs como titular. A gente tem o nosso querido... eu gosto dele, como é que eu esqueci o nome dele? Gabriel Davis. Pra mim esse ano é o ano dele. O ano passado também era, então... Mas enfim, tem o Jamison Crowder que assinou com a equipe. Então o Khalil Shakir aqui pra mim hoje é o 4º no elenco. Se não tem outro jogador que eu esqueci, eu não vejo muita futuro longo prazo apenas pro Khalil Shakir. Outro wide receiver na 9ª posição eu tenho o Calvin Austin, 3º, escolhido por Pittsburgh, de 23 anos, jogou em Memphis. Foi a escolha aí número... eu não tenho aqui o número dele. Até agora eu consegui aqui minha colinha no site do Fantasy Pros com todas as posições e o Calvin Austin não tá aqui. Mas enfim, vamos falar do Calvin Austin. Um cara que correu 4,32 no tiro de 40 jardas, um cara rápido.
E pra mim, por que eu tenho ele aqui na terceira rodada e acho ele uma aposta interessantíssima? Pela situação, né? Caindo em Pittsburgh, um time que tem um histórico muito bom lapidando wide receivers. E por isso já merece aí uma aposta. Por mais que seja um corpo que já tem Deontay Johnson, já tem Chase Claypool, agora tem também o George Pickens. É um cara que corre por fora e que pode dar resultado a longo prazo aí para algum time se ele conseguir ser bem lapidado, né? Por mais que ele seja um cara baixinho e tudo mais, é um cara que para fundo de campo pode aparecer, pode aí ser ter aí a possibilidade que o James Washington teve no passado, pode aí cair agora no colo do Calvin Austin, se ele souber aproveitar, é claro. 10ª posição da terceira rodada tem o tight end Greg Dulcich, escolhido pelo Denver, jogador de 22 anos, jogou em UCLA no college, escolha número 80, escolha número alto até, inclusive. É um cara que antes do draft eu tinha ele como número 2, pós eu tenho como número 3, atrás do Jelani Woods. Mas é um cara que tem possibilidade de ser um cara recebedor. Cai num time que pra mim, Albert O é o cara, o Albert O Kwegbunan é um cara que tem assim a possibilidade na mão de ser o titular. Mostrou isso no ano passado, nesse ano vai ter a possibilidade, vai ter volume provavelmente para isso, mas se ele não ir bem, a gente tem um outro cara chegando, e um cara chegando com vontade de ser interessante na liga. É um cara novo, vai aprender, eu acho que não é para esse ano também, é um cara que pode estar aí disponível mais para futuro. Se você gosta dele, se você é jogador do Denver Broncos, está aqui no final da terceira rodada, não sabe o que escolher e quer ter um cara do teu time, eu acho que vai nele. Ele é um cara que se aproxima assim com alguns lapsos de Dawson Knox, por exemplo. Mas vai ter que esperar, vai ter que ter calma com esse jogador para ver se ele vai se tornar algo relevante no fantasy. 11ª escolha da terceira rodada eu tenho um running back, Ty Tyron, no caso, né? Ty Davis Price, escolhido por San Francisco 49ers, 21 anos, jogou em LSU, foi escolha número 93 dos 49ers. Escolha, inclusive, mais alta do que o Elijah Mitchell no ano passado, para ter uma ideia. Mas, por que eu tenho ele aqui no final da terceira rodada? É uma aposta. Eu vejo o Elijah Mitchell como número 1. Eu vejo o Jeff Wilson como número 2 hoje na equipe. Ok, tem o Trey Sermon por lá também. Perdeu o Raheem Mostert. Ok. Vai ter competição. Mas a gente tá cansado de ver jogadores desconhecidos se tornarem conhecidos com Kyle Shanahan. Principalmente running backs. Ele adora isso. Adora deixar o cara guardado e assustar o mundo com eles. Por isso eu tenho ele aqui no final da terceira. É uma aposta numa posição de running back, num time que trabalha muito bem o running back. E se você tá precisando de uma aposta realmente nesse lugar do draft, não acho um cara melhor do que ele para essa posição número 11 da terceira rodada. E para fechar a terceira rodada, fechar aí os 36 melhores prospectos dessa temporada, até aqui, né? Vai até 48, calma lá. Running back de novo, Pierre Strong Jr. do New England Patriots, de South Dakota State. Inclusive no Fantasy Pros não tem nem a idade dele separada, né? Que coisa maravilhosa. Escolha número 127 pelo time dos Patriots. Chega pra mim, chega num backfield que tem Damien Harris, que tem Ramondre Stevenson, vai ter que brigar para fazer alguma coisa. Mas é outro time aí que o Bill Belichick gosta de usar running backs distintos, gosta de trabalhar jogo a jogo. Então é um cara que, dá pra se dizer assim, um cara late round, que pode se equivaler a um Elijah Mitchell ou um Ramondre Stevenson até, inclusive, do time. É um cara forte, um cara que pode, rápido inclusive. É um cara que tem uma possibilidade muito boa aí de mostrar nesses training camps que ele merece uma chance. Mas falando em expectativas e tudo mais, é aposta. É muito aposta. Final de terceira rodada é pra isso mesmo. Chegamos então à nossa última rodada, quarta rodada, para fechar nossos 48 prospectos aqui, calouros para 2022 no Fantasy Football. Mais um baita de um podcast longo. Já agradecer aí todo mundo que mandou mensagem do último podcast. Foi bastante gente. Me surpreendi, inclusive, teve uma audiência sensacional, tomara que tenha esse aqui também, pelo trabalho que dá e tudo mais, e já vou dar tô pensando em fazer um piloto aí pro YouTube, fazer um videozinho, inclusive com relacionado a calouros, vamos ver se sai, eu vou pensar muito bem, vou ver se ficou legal, não ficou, e aí eu vou ver e vou anunciar bastante, mas em primeira mão aqui pra vocês que ouvem o podcast, curtem o podcast. Pode ser que saia um pilotinho aí de um vídeo no YouTube. Vamos
Vamos ver se vai ter fantasy no YouTube também, do Fantasy Futebolista. Começando nossa quarta rodada, a escolha do Chicago Bears, Velus Jones Jr. Abraço pro pessoal do BRFF, do Chicago Bears, 25 anos, por isso do Velhos, não é nem o nome, ele é velho mesmo, né? 25 anos entrando na NFL, jogador aí de Tennessee, escolha número 71 pelo Chicago Bears, outro reach. Pode ser que chegue pronto e tal, mas eu não vejo muita coisa aqui do Velus Jones. Tenho ele na quarta rodada, um cara com 25 anos já, cara, sabe? Ele vai estar com 29 pensando numa extensão contratual. Isso não é maluco pensar numa coisa dessas. Mas ele chega com possibilidade de ser o número 2 da equipe dos Bears. Isso que me chama bastante atenção e faz dele ser um cara para se apostar nessa quarta rodada, se for o caso, ser a primeira escolha geral desta primeira escolha da quarta rodada, não geral. Falando em geral, né, trocar um pouquinho disso aí, Jerome Ford é minha escolha número 2 da quarta rodada, running back do Cleveland Browns, tem 22 anos, jogou em Cincinnati no college, foi escolha número 156 dos Browns. Chega nos Browns que tem Nick Chubb, que tem Kareem Hunt, mas que é um time que sabe correr muito bem com a bola e que se precisar de um jogador como o Ford, pode ser que ele esteja ali disponível e pode ser que ele se torne, que ele tenha aquela possibilidade que no ano passado teve jogadores que tiveram oportunidades. Eu não vou buscar aqui, vai acabar ficando mais longo ainda esse podcast, já pesquisei antes e tudo mais, mas teve jogadores no ano passado nos Browns que aproveitaram oportunidades e tiveram semanas interessantes. Uma ou outra, né? É mais ou menos esse o teto do Jerome Ford e um piso muito baixo. Na sequência, a terceira escolha tem o Tyler Badie, escolhido por Baltimore Ravens, running back, 22 anos, jogou em Missouri, escolha número 196 dos Ravens. Eu vejo os Ravens como um time que ainda está buscando jogadores na posição, está com medo de ficar sem. Aqui é mais por essa situação, né? Eu acho que eu não vejo um futuro enorme no Tyler Badie, mas cai num time que corre bem com a bola, que seus jogadores já tiveram problemas de lesão, perdeu no ano passado o Dobbins, perdeu o Gus Edwards, teve que jogar aí com a terceira idade, né? Com um time de veteranos da NFL, com os running backs, então, por que não, né? Tyler Badie está precisando apostar num running back que você sabe que pode não ter oportunidade, mas o Tyler Badie cai num time bacana aí. O fit pela questão de jogadores envolvidos não é bom, mas o fit pela questão de estilo de ataque é interessante. Na sequência, outro cara que foi muito falado, quarta escolha geral, não foi draftado, wide receiver Justin Ross, escolhido não, né? Ele entrou na equipe sem ser draftado, 22 anos, jogou em Clemson, é um cara que tem aí um detalhe seríssimo no pescoço, é uma situação congênita dele e que ele tem pinos ali, é feio, o raio-x dele é completamente apavorante, né? Mas é um cara que tem habilidade, é um cara tecnicamente muito interessante que se não tivesse essa lesão, essa situação, ele poderia sim ter sido um cara escolhido na primeira rodada, inclusive. Ele era um cara de primeira rodada em 2021. Então, nós estamos falando de um cara que, por uma situação de saúde, se tornou um draft free agent. Acabou indo para o Kansas City Chiefs. Tem a questão Patrick Mahomes, que ajuda, como ajuda lá o Sky Moore. Aqui é muito assim, se ele realmente se manter saudável, ele vai fazer o elenco. E se ele fizer o elenco, amigo, pode ser o achado desse draft, principalmente porque não gastou-se nada nesse jogador e tem tempo para o time fazer testes, fazer um monte de exames nesse cara e ver se ele está apto a jogar na NFL, se ele pode receber aí porrada e tudo mais, né? Tem todas essas questões para ver, mas tem tempo até a temporada e eu acho para mim uma grande aposta nessa quarta rodada, se não a principal. Na sequência tem um outro wide receiver, Kyle Phillips, escolhido pelo Tennessee Titans, 22 anos, jogou em UCLA, ele que foi escolhido na posição 163, é um cara para jogar no slot, é um cara que pode chegar e jogar na primeira semana, pode ser titular da NFL, um cara que na quarta rodada, ligas PPR, então melhor ainda, se tu escolher ele numa terceira rodada tá muito bem pago, por mais que seja escolhido longe, é um cara que pode dar frutos, o time tem volume em aberto, tem alvos em aberto, então, cara, por que não numa quarta rodada fazer uma escolha dessas?
como o Kyle Phillips. Na sequência, eu tenho um tight end Cade Otton. Ele foi escolhido pelo Tampa Bay, 23 anos, jogou em Washington, escolhido na posição número 106. É um cara que tem suas valências aí no jogo terrestre, né? Ele ajuda bastante no jogo terrestre. Mas quem sabe? Por que não ele pode se tornar um bom recebedor? Já aconteceu isso na NFL. Mas muito vai passar pelo Rob Gronkowski não atuar. E inclusive até seria bom para a carreira dele o Gronkowski voltar, ele conseguir aprender e ser uma opção pro ano que vem. Mas é um cara que pode simplesmente ser um cara desconhecido aí lá em dezembro desse ano. E a gente nunca mais falar do Cade Otton. Na sequência, outro tight end, Jeremy Ruckert, escolhido pelo New York Jets, tem apenas 21 anos, jogador de Ohio State no college, escolhido na posição número 101 pelos Jets, mais um jogador de ataque, mais um jogador que pode sim já jogar nesse primeiro ano, mas que deve ser muito mais um cara bloqueador nessa primeira temporada. Não é um cara com muitas valências no jogo aéreo, muita gente fala que é por uma questão de Ohio State não ter utilizado ele como recebedor, porque tinha muitos bons wide receivers, mas isso resta saber aí no campo, como que os Jets querem utilizar o Ruckert. Acho uma escolha, uma aposta aqui, como todas as outras, né? Uma aposta da aposta, mas é um cara que, se você quer ali, tem espaço, não tem muita escolha. Eu sei de muita gente que não tem escolhas de primeira nem de segunda rodada, tem escolha de quarta, tá com algum terreno mais velho, quer aumentar seu elenco, ter profundidade na posição. Ele pode ser uma escolha interessante aqui na metade da quarta rodada. Na sequência tem o quarterback Sam Howell, escolhido pelo Washington Commanders, 21 anos, jogou por North Carolina, escolhido na posição número 144, era um outro jogador que a gente deveria ter ficado de olho nele pré-draft, ficou de olho pré-draft, escolhido pelos Commanders, vai ser aí o reserva do Carson Wentz, que a gente sabe pode ter uma pressão gigantesca nas costas, até porque a galera de Washington conhece ele por ser um time que jogou contra os Eagles, joga contra os Eagles todo ano e jogou contra o Carson Wentz, sabe das deficiências dele. Quem sabe o Sam Howell pode sim ser um jogador para o futuro do Washington. Muita gente fala que ele não vai se tornar um quarterback titular na NFL, mas isso só o tempo vai nos dizer quem estava certo e quem está errado. Por isso, na quarta rodada, não vejo nenhum problema aqui em draftar o Sam Howell. Na sequência, um running back, Kyren Williams, escolhido pelo Los Angeles Rams, tem 21 anos, jogou por Notre Dame e foi escolha número 164 da equipe lá de Los Angeles. Ele chega para ser mais um cara de elenco, né? A gente tem o Cam Akers, que deve ser o titular. É outro time que passou por problemas com o Cam Akers se machucando. Teve problemas com o Darrell Henderson, que deve ser o número 2. É um cara que chega para elenco, para grupo, mas que tem aí uma possibilidade, por mais que seja um cara baixinho, de baixa estatura, é um cara que pode impressionar no jogo aéreo. Então pode ser um cara que entre em terceiras descidas e, se bem utilizado, pode ser um cara para ser usado pouco, mas que daqui a pouco uma jogada engraçadinha aqui. A gente sabe que o ataque dos Rams é um ataque muito, muito, muito interessante. Então, o running back Kyren Williams chega aí para ser mais uma opção de aposta nesse final de quarto round. Na sequência, Hassan Haskins do Tennessee Titans, running back, 22 anos, jogou por Michigan na universidade, foi escolha número 131 dos Titans, e ele está nessa lista mesmo na quarta rodada por ser reserva. Senão ele estaria bem mais acima, né? E em um time que tem o Derrick Henry, tu não espera muita coisa de um cara como um running back chegando. Mas ele foi um cara que foi dominante no college em certos aspectos lá por Michigan. E chega com a possibilidade de sim ser um cara aí para complemento do elenco e quem sabe se tornar um cara para goal line, para deixar descansar um pouquinho o Derrick Henry. Vale a aposta no final da quarta rodada. Outro tight end aqui na posição número 11. Agora a gente fecha com dois tight ends. Um deles, Isaiah Likely, tight end escolhido por Baltimore. 22 anos, jogou em Coastal Carolina. Ele foi escolhido na posição 139. Cai num fit complicado porque tem Mark Andrews por lá, que acabou de renovar o seu contrato. Então ele chega mais para ser um cara de elenco, para ser lapidado, para ver se tem futuro. Mas não espere muita coisa dele aí para curto e médio prazo. É longo prazo e olhe lá. E para fechar nosso último jogador aqui na quarta rodada, nosso Mr. Irrelevant,
a gente tem o tight end Daniel Bellinger, do New York Giants, 21 anos, jogou por San Diego State, foi escolha número 112 desse draft pelos Giants. Ele chega para substituir o Evan Ingram, né? É um cara que precisa trabalhar o seu bloqueio de corridas, mas é um cara que pode aí atuar como um recebedor. E isso é o que a gente espera, né? Em ligas de fantasy, ligas Dynasty. É um cara que chega sem muita pompa, sem muito hype, tanto que está na 4ª rodada, mas ele merece ser escolhido nesse final de round, por mais que tenha Rick Seals-Jones e Jordan Akins por lá, são caras que já tiveram muitos problemas aí com lesões, não são caras novos, então o Bellinger corre por fora para ter uma oportunidade aí no elenco dos Giants. Fechou? Mais de 1 hora aí só nessa parte do podcast, então espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Me mandem lá, continuem mandando, que é bem bacana a gente ter essa interação lá pelo Instagram. E espero que com esse podcast, mais o conteúdo que a gente tem lá no Instagram, possa te ajudar nas ligas Dynasty, nos drafts de Liga Dynasty pelo mundo afora, certinho? Mas tendo dúvidas, se você ainda tá com alguma dúvida, alguma coisa, me manda no direct que a gente, assim que eu puder, eu já respondo, a gente troca uma ideia bem bacana por lá. Ou trocas, enfim. Disponível aí sempre que possível. Fechou? Então, até semana que vem. Temos mais um podcast na semana que vem. Não sei o assunto ainda. Vou pensar nessa semana direitinho, com calma. E a gente conversa novamente no próximo episódio. Fechou? Um abraço!